Capítulo 3 – 6 técnicas estratégicas para uma apresentação marcante. Aqui estão 6 técnicas sutis, mas extremamente eficazes que irão revigorar suas apresentações. Técnica 1 – o uso de pontes. O uso de pontes é uma técnica que mantém continuidade da conversa e evita que você fale demais ou seu cliente potencial fale muito pouco. É frustrante elaborar uma pergunta abrangente, brilhante e receber uma resposta curta. Uma história real. Como Sue conquistou um cliente muito frio. Aqui está um exemplo da distribuidora Sue, que tenta estabelecer um vínculo com Fred, seu cliente potencial. Fred trabalhava para uma empresa de computadores e concordou em ouvir a apresentação de Sue durante seu horário de almoço. No início, ele pareceu um pouco ríspido e fechado, o que Sue considerou desencorajador. Sue: como foi que você entrou nesse ramo de negócios, Fred? Fred: sempre me interessei por computadores. Até esse ponto, Sue não tem muitos dados com que trabalhar e por isso é forçada a fazer outra pergunta abrangente. Sue: do que você mais gosta na área de informática? Fred: do fato de estar sempre mudando. Mais uma vez, uma resposta curta a obriga a elaborar uma outra pergunta abrangente para tentar despertar o interesse desse calado inabalável. O problema é que, mesmo que ela continuasse fazendo boas perguntas abrangentes, dentro de um certo tempo a conversa começaria a soar como um interrogatório. Clientes potenciais que dão respostas curtas podem ser mais bem conduzidos com pontes que os mantêm falando. Pontes eficazes incluem: como assim? Por exemplo, e depois? Então você, ou seja, cada ponte precisa ser seguida por um silêncio da sua parte. Felizmente, Sue já sabia como usar pontes e foi assim que a conversa com Fred realmente transcorreu. Sue: como foi que você entrou para esse ramo de negócios, Fred? Fred: sempre me interessei por computadores. Sue: pelo que exatamente? Fred: pela instalação de sistemas de redes para empresas de médio e grande porte. Sue: como assim? Fred: eu ajudo a melhorar a produtividade total de um negócio criando um programa que facilita as coisas. Sue: por exemplo? Fred: bem, ontem, por exemplo, estarei em um sistema para uma empresa que tem sérios problemas de contabilidade. Eles me chamaram e... reticências. Neste caso, Sue não só conseguiu quebrar o gelo, como também não pareceu uma investigadora. Além disso, não é ela que está falando mais. Sue está obtendo muitas informações úteis sobre Fred enquanto ele fala sobre seu assunto favorito, ele mesmo. Ao usar a ponte, faça essas 3 coisas. 1. Incline-se para frente com a palma da mão estendida. 2. Alongue a última sílaba da ponte. 3. Incline-se para trás e fique calado. O ato de se inclinar para frente com a mão espalmada indica 2 coisas. Expressa não verbalmente que você não oferece perigo e transmite ao seu interlocutor a deixa para que ele fale, transferindo-lhe o controle. O alongamento da última sílaba da ponte quase a converte em uma pergunta, ao passo que o não alongamento pode fazê-la soar como uma afirmação. Por exemplo, Fred: de forma que os negócios operem de maneira mais eficiente. Sue: ou seja, alongado. Fred: ou seja, facilita a vida das pessoas e elas atendem melhor seus clientes. Você sabe, a maioria dos negócios não possuem um bom sistema e... reticências.
Após usar uma ponte, fique de boca fechada. Resista ao impulso de mencionar pérolas de sabedoria durante um silêncio aparentemente infindável, que às vezes sucede à utilização de uma ponte. A palma da mão aberta indica que a responsabilidade de falar a seguir foi passada ao cliente potencial. Portanto, deixe-o quebrar o silêncio. A linguagem corporal do ouvinte. Aqui está um exemplo de como a utilização de pontes ajuda a revelar motivações ocultas e obter informações de um cliente potencial. Após passar o controle, incline-se para trás e apoie a mão no queixo, na posição de avaliação. Isso faz com que o interlocutor continue falando enquanto você permanecer inclinado para trás. Digamos que seu cliente potencial tenha escolhido a autonomia financeira como prioridade. Você. Qual é a sua prioridade? Cliente potencial. Autonomia financeira. Você. Por quê? Cliente potencial. Porque para mim é importante ter dinheiro para fazer todas as coisas que eu quero. Você, inclinando-se para frente com a mão espalmada. Como assim? Cliente potencial. Bem, quero ter dinheiro bastante para poder dar aos meus filhos uma boa educação e proporcionar um padrão de vida confortável. Você, inclinando-se para frente com a palma da mão estendida. Confortável, ou seja, cliente potencial, ou seja, ganhar bastante dinheiro para poder tirar férias longas, ter um bom carro e me permitir alguns luxos de vez em quando. Você, como por exemplo, cliente potencial. Por exemplo, se eu quisesse viajar, eu gostaria de poder. Reticências. Quando você usa duas pontes, como assim, e, ou seja, seu cliente potencial passa a falar sobre o que ele pensa, sente e acredita. E o mais importante, você não é mais o único a falar. As pontes nada mais são do que um tipo de pergunta abrangente. Elas são indicadas para apresentações a pessoas que não falam muito ou dão respostas curtas. Quando você usar pontes pela primeira vez, essa técnica poderá lhe parecer estranha, principalmente se você costuma falar pelos cotovelos, por causa do silêncio que costuma suceder o uso de uma ponte. No entanto, se o seu interlocutor está acostumado a dar respostas curtas, ele também deve estar acostumado com alguns momentos de silêncio durante a conversa e vai considerar isso perfeitamente normal. É divertido usar pontes. Elas tornam a sua apresentação mais interessante e permite controlar o silêncio. Técnica 2. A técnica de assentir com a cabeça. A maioria das pessoas jamais considerou o gesto de assentir com a cabeça uma ferramenta de persuasão eficaz. Balançar a cabeça para cima e para baixo é um gesto usado na maioria dos países para demonstrar aprovação. Sua origem é a mesura perante as autoridades, que significa: se me curvo a você, estou me sujeitando às suas vontades. Portanto, é um breve movimento de reverência. A técnica de assentir com a cabeça tem duas utilidades importantes. Como a linguagem corporal exterioriza os sentimentos, se você for favorável, a sua cabeça começará a fazer o gesto de aprovação enquanto fala. Se estiver neutro e intencionalmente assentir com a cabeça, começará a se sentir favorável, ou seja, os sentimentos favoráveis fazem com que a cabeça concorde. Mas o inverso também é verdadeiro. O gesto de assentir com a cabeça produz sentimentos favoráveis. Se você for favorável, começará a assentir com a cabeça. Se assentir com a cabeça, começará a se sentir favorável. Esse gesto também é contagioso. Se balança minha cabeça, concordando com algo que você diz, e provavelmente que imite o gesto, mesmo que não concorde com o que estou falando, esta é uma excelente ferramenta para obter aprovação e cooperação. E por último, o ideal é encerrar cada frase com uma afirmação verbal, tal como: não é mesmo? Você não acha? Não é verdade?
É justo, não é? Quando o falante e o interlocutor concordam, assentindo com a cabeça, o interlocutor percebe sentimentos favoráveis e isso aumenta a probabilidade de um bom resultado. Essa técnica pode ser aprendida com facilidade e você pode torná-la um componente permanente do seu repertório de linguagem corporal em menos de uma semana. A segunda utilidade desse gesto é manter a conversa fluindo. Vejamos como isso acontece. Após fazer uma pergunta abrangente ou usar uma ponte, balance sua cabeça para expressar a aprovação enquanto o interlocutor estiver respondendo. Quando ele acabar de falar, balance a cabeça mais 5 vezes a velocidade de um movimento por segundo. De modo geral, quando você estiver contando 4 segundos, seu interlocutor começará a falar de novo e lhe fornecerá mais informações. E se você permanecer inclinado para trás, com a mão apoiada no queixo, você não será pressionado a falar. Dessa maneira, não soará como um interrogador. Enquanto escuta, apoie uma das mãos no queixo, alise-o de leve algumas vezes. Análises desses gestos indicam que eles estimulam a outra pessoa a continuar falando por períodos de tempo mais longos. Técnica 3. Pequenos estímulos. Enquanto a outra pessoa fala, incentive-a a continuar usando pequenos estímulos. Eles incluem: entendo. É mesmo? Prossiga. Esses pequenos estímulos podem mais do que dobrar a quantidade de informações que a outra pessoa dará a você. Combinados a essa técnica de assentir com a cabeça e as pontes, os pequenos estímulos são as ferramentas mais eficazes para manter sua apresentação em curso. Técnica 4. Como prender o olhar? Pesquisas indicam que, em apresentações cara a cara, das informações transmitidas ao cérebro de uma pessoa, 87% chegam por meio dos olhos, 9% pelos ouvidos e 4% pelos outros sentidos. Se, por exemplo, seu cliente potencial estiver olhando para o material visual usado na apresentação enquanto você fala, ele absorverá apenas 9% de sua mensagem se ela não for diretamente relacionada a esse material. Portanto, se você mostrar uma casa enquanto fala sobre viagens, ele poderá não acompanhar sua história. Se a mensagem for relacionada ao que o cliente vê, ele absorverá apenas 25 a 30% dela, se estiver olhando para o que é apresentado em vez de olhar para você. Tente prender o olhar de seu cliente potencial ao máximo, usando uma caneta apontada para o material enquanto verbaliza o que o seu cliente potencial vê. Em seguida, levante a caneta e segure mais ou menos no meio da linha entre os seus olhos e os olhos dele, balançando a cabeça enquanto fala. Figura 1, usando a caneta para prender o olhar. Olhe nos olhos do cliente potencial por cima da caneta e aponte unicamente para onde você está olhando. Isso produz um efeito magnético de levantar a cabeça do interlocutor. Dessa forma, você estará olhando para os seus olhos e vendo e escutando o que você está dizendo. Isso permitirá que você alcance o máximo de impacto com sua mensagem. Para manter uma atmosfera tranquilizadora, certifique-se que a palma da sua outra mão esteja visível enquanto estiver falando. Técnica 5. Espelhamento. Quando duas pessoas estão mentalmente sintonizadas, seus corpos também se movem em sincronia física e por isso adotam posturas semelhantes e usam os mesmos gestos. Isso visa criar uma identificação entre os participantes e assim evitar conflitos. Não verbalmente, essa atitude declara: eu sou igual a você e concordo com você e com suas posições. Usar a sintonia para estabelecer um vínculo com a pessoa começa cedo. Ainda no útero, quando as funções do nosso corpo e do nosso batimento cardíaco
seguem o ritmo do corpo de nossa mãe. É por isso que imitar gestos é um estado ao qual estamos naturalmente predispostos. Como consequência, copiamos intuitivamente aqueles com quem nos identificamos. Você pode ver isso em reuniões de trabalho ou em eventos sociais em que as pessoas estão entrosadas. Isso explica também por que, após anos vivendo juntos, cônjuges podem acabar se parecendo um com o outro. Macaco de imitação. A imitação de gestos como mexer as mãos ou utilizar as pernas faz com que a outra pessoa se sinta à vontade. Ela é uma eficiente ferramenta para estabelecer simpatia. Vídeos de pesquisas vistos em câmera lenta mostram que esse espelhamento também pode incluir os seguintes gestos de forma simultânea: piscar de olhos, dilatação das narinas, arqueamento das sobrancelhas e até mesmo dilatação ou contração das pupilas. Isso é extraordinário, pois esses minúsculos gestos não podem ser conscientemente imitados. Como estabelecer boas vibrações? A imitação da linguagem corporal e dos padrões de fala de outra pessoa é uma maneira dinâmica de estabelecer afinidade rapidamente. Ao conhecer outra pessoa, imite sua posição ao se sentar, a postura, o ângulo do corpo, os gestos, as expressões e o tom de voz. Logo, ela começará a sentir que há alguma coisa em você que ela aprecia. Provavelmente o descreverá como uma pessoa agradável. Isso ocorre porque ela consegue se ver refletida em você. Um aviso: não imite gestos logo que conhecer alguém. Muitas pessoas passaram a identificar essas estratégias de imitação desde que eu escrevi o livro A Linguagem do Corpo. Talvez seja mais sensato você esperar alguns minutos antes de começar o espelhamento. Diferenças na hora de imitar homens e mulheres. Os cérebros dos homens e das mulheres estão programados para manifestar seus sentimentos de maneira diferente. As mulheres usam mais expressões faciais e os homens mais movimentos e gestos com o restante do corpo. Para imitar e reagir aos sentimentos de quem fala, em geral, uma mulher utiliza, em média, 6 expressões faciais no período de 10 segundos de escuta. O rosto espelha as sensações que são exprimidas por quem fala. Para alguém que observa 2 mulheres conversarem, isso pode dar a entender que o que está sendo discutido diz respeito a ambas as mulheres. Uma mulher lê o significado do que é dito pelo tom da voz e pela linguagem corporal do falante e manifesta sua compreensão espelhando esses sentimentos. É exatamente isso que o homem precisa fazer para prender a atenção dela. A maioria dos homens teme em reproduzir as expressões faciais enquanto escuta, mas esse tipo de atitude é muito vantajosa para aqueles que se tornam bons nisso. Alguns homens pensam, ela vai me achar esquisito. Porém, as pesquisas indicam que, quando o homem espelha os sentimentos de uma mulher, ela o descreve como mais inteligente, interessante e atraente. Por causa da necessidade emotiva de reprimir os sentimentos em público e para evitar possíveis ataques, a maioria dos homens parece uma estátua quando está escutando. Embora a máscara da impassibilidade permita que os homens se sintam no controle da situação, isso não significa que eles tenham emoções. Tomografias cerebrais revelam que homens apresentam o mesmo grau de emoção que as mulheres, no entanto, eles evitam manifestá-las em público. O segredo para imitar o comportamento de um homem está em compreender que, para demonstrar seus sentimentos, ele usa o corpo e não o rosto. A maioria das mulheres acha difícil imitar um homem inexpressivo. No entanto, isso garante bons resultados. Se você é mulher, limite suas expressões faciais para não parecer exagerada ou intimidadora. E o mais importante, não reproduza o que você acha que ele possa estar sentindo. Isso poderá ser desastroso se você tiver entendido errado. Você poderá ser considerada confusa
ou frívola. As mulheres que ficam sérias enquanto ouvem são vistas como mais inteligentes e perspicazes e sensíveis para os homens. Técnica 6. A cadência da voz. A entonação, a modulação de voz e a velocidade da fala também se sincronizam durante o processo de espelhamento para estabelecer posturas semelhantes e promover uma identificação. Esse processo, conhecido como cadenciamento, pode ser descrito como se as duas pessoas estivessem cantando em harmonia. É comum ver um falante marcando o ritmo com as mãos enquanto o interlocutor acompanha, concordando com a cabeça. Quando o relacionamento evolui com o passar do tempo, o hábito de imitar as principais posturas do corpo diminui conforme cada parceiro começa a antecipar as atitudes do outro. O cadenciamento da voz constitui, então, o principal meio para manter a identificação. Nunca fale mais rápido que o seu interlocutor. Estudos revelam que muitas pessoas dizem se sentir pressionadas quando alguém fala mais rápido do que elas. A velocidade da fala indica a rapidez com que o cérebro consegue processar as informações conscientemente. Fale na mesma velocidade ou um pouco mais devagar que o seu interlocutor e imite sua modulação e sua entonação. Acompanhar a cadência da voz do seu interlocutor é essencial quando se fala ao telefone, já que sua voz é o único meio de comunicação.